Oi, amigos, saudações. Aqui estamos nós para mais um encontro fraternal, de companheirismo, para essa troca energética, troca de vibrações, as que eu mando para todos os companheiros e as que recebo também, na forma do carinho que vocês têm nos ofertado ao longo dessa experiência feliz que a gente faz. A vida, como dizia o Sr. Guimarães, a vida é um hino de esperança. A Terra não é um mar de rosas. Aliás, até pode ser um mar de rosas e tem os seus espinhos, naturalmente. E muitos deles machucam, magoam, ferem profundamente, porque o homem não descobriu ainda que ele tem o gene do bem, porque é filho de Deus, e sendo filho de Deus, só pode ter dentro de si coisas boas. Mas Deus, que nos ama profundamente, Ele é justo e misericordioso. Então o que é que Ele fez? Ele nos deu por herança tudo aquilo que pertence a Ele, que está guardado em nós. Todavia, Ele nos colocou nas mãos uma responsabilidade, que é a de garimparmos o nosso mundo interior para descobrirmos as coisas boas que herdamos do nosso Pai. E Ele nos enviou Jesus também. E Jesus nos deu um mapa para que através dele pudéssemos alcançar esse tesouro de amor que Deus colocou dentro de nós. Quando Ele nos disse: bem-aventurados os que têm limpo o coração. Os que têm limpo o coração. Muitas vezes eu fiquei pensando nessa limpeza. A gente que trata, dona de casa, que trata da limpeza e trata das coisas que tem que usar para limpeza, vassoura, espanador, panos, essa coisa toda, e mais os outros apetrechos. E eu ficava pensando, como é que a gente limpa o coração? O que é que usa para limpar o coração? Um espanador? Uma vassoura? O que você usa para limpar o seu coração? Ou você vai imaginar que o que suja o coração seja o acúmulo de gordura que vai entupindo as veias e impedindo o fluxo do sangue. Não, nada disso que Jesus pensou. Quando Ele disse bem-aventurados que têm limpo o coração, Ele estava se referindo às mazelas que nós guardamos, a inveja, a mentira, a infidelidade, a impaciência, a intolerância e esse rol de coisas negativas que nós vamos acumulando em nosso coração. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, que representam entulhos com os quais vamos acumulando o nosso coração. E aí, quando chegamos à conclusão de que somos filhos de Deus, e precisamos sacar do nosso íntimo as heranças que recebemos de nosso Pai, descobrimos que é necessário primeiro limpar o coração, retirar todos esses entulhos, jogar fora a vaidade. Vaidade por quê? Oh, meu Deus, se na realidade eu não tenho nada. A beleza física, na verdade, não me pertence, porque o tempo vem e vai solapando a beleza física. A riqueza não me pertence. De repente, uma revolução nas coisas e eu me vejo totalmente pobre. Poder? Oh, meu Deus, que ilusão que é o poder! Hoje eu sou alguém que manda, amanhã sou alguém que tem que se curvar diante da força de um outro alguém. Então, em realidade, tudo deste mundo é transitório e nada deve colocar dentro de mim a ideia de que sou melhor, maior do que os outros. Mas, nessa luta que nós vamos empreendendo para limpar o coração, para torná-lo melhor,
há tanta coisa a se descobrir. Uma das coisas que realmente tortura o ser humano é a inveja. A inveja é um corrosivo terrível que penetra o íntimo e vai destruindo a paz da criatura. E como a criatura se sente assoberbada e sem paz, intenta tirar a paz dos outros. Principalmente aqueles que têm valores morais, que não é muito fácil de encontrá-los, não se compra numa loja, não se rouba de ninguém. O valor moral é uma conquista de cada um. E aquele que não tem a capacidade de fazer essa conquista moral, quando percebe que o outro possui, então tenta assacar. E é exatamente o que ocorre ainda hoje com Divaldo Pereira Franco. Aconteceu com Chico Xavier também, acontece com todos aqueles que têm valores morais, aqueles que já realizaram uma jornada na existência, uma jornada de doação, de afetividade, de amor. Foi na década de 60, nós estávamos tendo um encontro nacional, um encontro regional de juventude espírita. E o Divaldo era um dos convidados. Haveria na cidade cerca de 800 moços, 800 a 1000 moços que iriam para esse encontro. E o encontro demorava 3 dias. E ficamos sabendo que, exatamente na ocasião do encontro das juventudes espíritas, havia um encontro também da mocidade protestante. Não me lembro qual era o segmento do protestantismo, mas havia também uma reunião lá na cidade de moços seguidores dessa religião. Muitos moços, então a cidade estava referta de jovens. E então um grupo de jovens espíritas resolveu juntar-se e ir fazer uma visita para os moços protestantes. Então juntou aquele grupinho e fomos para essa visita. Fomos recebidos com muita galhardia, com muito carinho, com muita atenção. Eles foram de uma gentileza fora do comum. E a gente naquela época, trocava as flâmulas, né? A flâmula deles com as nossas. Foi um encontro muito agradável. E eles prometeram nos dar um retorno daquele encontro. E nós ficamos na expectativa, porque gostamos muito daquele encontro com aqueles moços. Ficamos na expectativa. Mas nesse encontro espírita houve um acontecimento muito triste. Algumas dessas criaturas que, como não conseguem ser, tentam deter a jornada dos outros, como não conseguem ter valores por si mesmo, tentam assacar contra o valor dos outros. Houve um movimento para denegrir a imagem de Divaldo Franco, um movimento muito grande. Então foram trazidos vários panfletos que eles tentaram distribuir entre os moços que estavam ali. Panfletos que diziam coisas muito desagradáveis contra o roxinol de Deus aqui na terra, que é Divaldo Franco. E os moços receberam aquilo estupefatos. Divaldo era uma figura muito amada, é uma figura muito amada entre muitos corações que reconhecem a sua grandeza, a sua superioridade. E ali entre os moços ficou aquela coisa, aqueles panfletos, aqueles papéis dizendo coisas desagradáveis. O que a gente ia fazer com aquilo? Então o conselho diretor resolveu juntar todos aqueles papéis e queimar. E aquilo foi deflagrado entre os moços. Juntar aqueles papéis, colocar dentro de um saco que iam ser queimados. Não permitir que eles se espalhassem pela cidade. E começamos a fazer isso. Fomos juntando todos os moços, cada papelzinho verde que aparecia era pego e guardado para ser queimado depois. No último dia,
da nossa concentração, o Divaldo era o orador. E o salão maior que nós tínhamos na cidade era um cinema. Então, o Divaldo falaria ali no cinema. E durante o dia, nós tínhamos várias reuniões de estudo. Durante o dia, foi aventado o fato de que os moços protestantes não tinham dado uma resposta visitando o nosso encontro também. E a gente ficou triste porque eles não tinham aparecido. Mas é a contingência da vida. E estávamos felizes porque tínhamos juntado todos aqueles papéis horríveis e eles estavam guardados no local para serem destruídos depois. Acreditamos que não havia nenhum papel e fomos para a palestra de encerramento, que era o ponto alto do nosso encontro, quando o Divaldo falaria para nós. A palavra do Divaldo é sempre aquela chuva abençoada num terreno sáfaro, num terreno ressequido, e que pode depois receber as primícias dos primeiros plantios do bem. A palavra dele é sempre algo que desperta em nós a vontade de ser bom, a sementeira de Jesus na terra. Então fomos para o cinema e estávamos felizes. E lá no palco estava uma mesa grande, onde todo o conselho diretor estava, e o Divaldo estava sentado bem no meio da mesa. E nós estávamos nas primeiras fileiras, e o diretor do conselho estava falando já nos finalmente do nosso encontro, e naquele momento em que ele falava, o diretor do conselho falava, alguém se levanta no meio do povo, do palco, e entrega um papelzinho verde para o Divaldo. Aquilo caiu entre nós como uma chuva de água gelada. A gente viu o Divaldo pegar o papel e olhar. E eu estava bem na frente, junto com outros companheiros, tentando chamar a atenção do presidente do conselho que estava falando, para que ele visse o papel, que nós não alcançávamos, não chegávamos até lá. Então, eu estava olhando para o Divaldo e vi que ele começou a empalidecer à medida que ele ia lendo o que estava escrito naquele papel. Ele foi ficando pálido. E aí o presidente do conselho viu e tomou o papel da mão do Divaldo. Mas já era tarde, ele já havia lido. Então eu vi que ele fechou a mão com força, assim, os nós dos dedos ficaram brancos e ele estava muito pálido. E eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, como é que pode? A gente teve tanto cuidado para que ele não tomasse conhecimento, pelo menos ali naquele momento. E quando nós estávamos naquela angústia sem saber o que fazer, a gente viu um movimento na entrada do cinema e tinha muita gente em pé e aquela movimentação, e todo mundo olhou para trás e saiu um pouquinho a atenção da figura do Divaldo. Aí nós vimos entrar um grupo de jovens, todos eles de terno preto, camisa branca, a gravatinha fina, preta também, todos juntos, os menores na frente e os maiores atrás. Eram 10 rapazes do movimento protestante que pediam licença para fazer uma homenagem aos jovens espíritas da cidade. E eles se aproximaram, subiram no palco, e eu olhava aqueles moços que ali estavam, os 10 rapazes, uns pequenos, outros maiores, e eu olhava para o Divaldo, que estava muito pálido, parecia que os lábios deles tremiam. E então os moços fizeram uma peroração, agradecendo a visita dos jovens ao movimento que eles faziam. E então uma voz de criança começou a cantar assim: eu quero falar com Jesus. Era uma voz limpa de criança. E aí outra voz continuou: eu quero falar com Jesus. Eu quero falar com Jesus. Um cânone que eles estavam fazendo apenas com essa frase: eu quero falar com Jesus. Então, desde vozes
cristalinas de crianças até a voz mais rebuscada de jovens. E era lindo aquele musical, Eu Quero Falar com Jesus. E naquele momento em que nós estávamos tão aflitos, também nós queríamos falar com Jesus. E durante 10 minutos, aquelas vozes entoaram aquele cânone, Eu Quero Falar com Jesus. Quando eles terminaram, encerraram, aquilo vibrava no ar, no meio daquele silêncio. Parecia que a gente ouvia aquelas vozes dizendo, Eu quero falar com Jesus. Os jovens saíram, os aplausos, e então passou-se a palavra a Divaldo. Ele levantou, já não estava mais pálido, e começou a falar com Jesus. Meu Deus! Quisera ter a capacidade de repetir toda a palestra que ele fez, dizendo que queria falar com Jesus. Eu gostaria de retratar para os senhores, para as senhoras, para todos vocês. Não posso, ainda sou muito pequena para chegar àquela posição. O que eu sei foi que Jesus veio até ali e abraçou aquele jovem bom. Hoje, já com mais de 90 anos, ele continua a ser um jovem bom. Mas naquela época era um jovenzinho ainda, pregando o Evangelho do Senhor, a vontade de Deus para conosco e as diretrizes de Allan Kardec para que aprendêssemos a construir um mundo melhor. Hoje, ainda hoje, no alto dos seus mais de 90 anos, ele ainda recebe as pedradas do mundo. Mas entende, um servidor de Jesus não pode almejar coisas melhores. Se ele foi chicoteado, foi crucificado, coroado de espinho, quem serve a ele vai esperar o quê? Esta humanidade que ainda não aprendeu a ser fraterna, a ser solidária. Essa humanidade que ainda pensa que só pode crescer na vida pisando em cima do outro, esquece que ninguém compartilha valores. Os valores da alma pertencem a cada um. Nós somos os construtores desses valores e não podemos tirar de ninguém. E se não podemos tirar, apedrejar por quê? Não vai mudar nada. Divaldo Pereira Franco continua a ser o roxinol de Deus, cantando hosanas ao Senhor Jesus e levantando as criaturas tombadas com o poder da sua fala e com o trabalho das suas mãos. Porque o amor é assim. O amor de Deus está em toda parte, levada pela brisa, cantada pelos pássaros, pelas cigarras, trabalhada pelas formigas e trabalhada pelos homens também, aqueles que já descobriram que são filhos de Deus e precisam demonstrar essa paternidade.